Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, feriado, né? Nós somos convidados a ouvir a voz de Jesus e abrir-lhe a porta da nossa vida para que entre, né? Para que ele entre, faça morada em nós e nos traga salvação. Então, a primeira leitura de hoje tem Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, depois do versículo 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, depois do versículo 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como diz aqui na carta, como diz aqui, né, a primeira leitura, né, do Apocalipse São João, né, Jesus está batendo na porta do nosso coração. Então nós temos o dever de abrir as portas do nosso coração para que ele possa entrar, né, para que ele possa fazer sua morada em nós, né, e nos traga a salvação, né? Ele está lá, ele está à porta do nosso coração, né? Ele está na porta do nosso coração e bate, né? Então, nós devemos abrir a porta do nosso coração para receber a Cristo, né? Realmente para fazer, né, do nosso coração a morada de Cristo, com todo o nosso coração. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho
defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, né, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, Jesus ele estava andando por Jericó e aí, né, Zaqueu, né, que era, como diz aqui na leitura, né, Zaqueu ele era chefe dos cobradores de impostos, né, ele era muito rico. E aí, né, ele passou, né, viu Jesus, né, percebeu ali, né, viu que Jesus estava ali passando e queria vê-lo, né? Só como ele era de baixa estatura, então não dava para ver, porque a multidão era muito grande, né? Todos ali estavam cercando a Jesus. E aí ele subiu numa árvore, né, para ver, para poder ver Jesus melhor. E aí, né, Jesus chegou ao lugar, né, olhou para cima, viu Zaqueu lá na árvore, né, no alto da árvore, e disse: Desce depressa, Zaqueu, que hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou na sua casa. E aí ele desceu depressa, né, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, né? E aí, quando as pessoas, a multidão ali viu isso, né, elas começaram a falar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador, né? E aí Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus: Jesus, eu dou metade dos meus bens, né, aos pobres, né? E se eu fiz mal, e se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou devolver, né, o que eu roubei quadruplicado. Eu vou devolver para essa pessoa quadruplicada. E aí Jesus disse: Hoje a salvação veio nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, né? Então, quando Zaqueu viu a Jesus ali, né, e recebeu Jesus em sua casa, né, então ele realmente a gente viu, né, que o arrependimento entrou na casa, né, entrou no coração de Zaqueu. Ele recebeu Jesus de todo o seu coração, né, abriu a porta do seu coração, né, deixou Jesus entrar, acolheu Jesus na sua casa, e aí a salvação entrou, né, entrou na vida de Zaqueu, né, porque ele se arrependeu de todo o mal que ele fez, né, e disse que ia dar metade dos bens dele para os pobres e devolver quadruplicado, né, tudo que ele roubou das pessoas, né, tudo que ele roubou dos pobres. E aí, né, Jesus deu glórias, né, a Deus pela salvação ter entrado ali na casa de Zaqueu. Então que nós realmente possamos refletir, né, essa leitura de hoje, nessa a leitura do Evangelho também, que nós realmente possamos também receber Jesus no nosso coração com alegria, como Zaqueu recebeu a Jesus em sua casa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.